Então, o nosso assunto de hoje é a introdução aos métodos de separação. Qual é a relação dos métodos de separação com química instrumental? Aí a primeira pergunta, por que eu tenho que entender disso quando eu falo em análise química envolvendo equipamentos? O objetivo principal dos métodos de separação é que a sua amostra ela fique o mais próximo possível da realidade. Então, quando você vai fazer uma análise instrumental, é necessário que a sua amostra seja preparada, isso é uma das etapas, antes dela ser submetida à análise no equipamento específico, tá certo? Então, aqui tem um exemplo de separação completa ou separação parcial, só para a gente entender esses tipos de separação. A separação completa é aquela onde eu tenho uma mistura com diferentes compostos, contendo inclusive o meu analito, que poderia ser o composto C, representado por triângulo aqui, tá? E eu vou conseguir fazer uma separação através de técnicas laboratoriais para conseguir dividi-lo em frações A, B, C e D, e que eu possa fazer a análise dessas frações de forma independente. Ou eu posso ter também apenas uma separação parcial, onde eu tiro apenas o meu componente, o meu analito, componente de interesse, e faço análise apenas dele. Ou seja, os demais não me interessam para um caso específico. E aqui eu tentei retratar, através da seleção de alguns desses vídeos aqui, situações que fogem, às vezes, da realidade de vocês. Então, para mim, acaba sendo, às vezes, muito fácil falar sobre cromatografia, sobre desmineralização de água, sobre purificação de proteínas e peptídeos, tá? Destilação fracionada, técnicas de extração, como que a gente vai ver na prática de hoje, mas às vezes foge um pouco da realidade de vocês. Então, não deixe de assistir, essa aula ela vai ganhar muito mais sentido para vocês a partir do momento que vocês observem, que vocês vejam esses vídeos. Porque aqui eu tenho exemplo de como realmente essas coisas acontecem. Então, quando eu falo em osmose reversa, por exemplo, que é utilizado para desmineralização de água. Ah, mas para que eu tenho que desmineralizar uma água? O que isso implica? Então, se você está na indústria de alimentos, por exemplo, você vai ter que ter um cuidado com água, principalmente para a indústria de laticínios, porque dependendo do teor de cálcio e magnésio, você pode formar pedra de leite nas tubulações. Então, eu tenho que ter esse processo de purificação da água. Processo de purificação de proteínas, quando que eu utilizo isso? Por que eu utilizo uma extração líquido-líquido, ao contrário de uma que eu vou falar bastante com vocês aqui, que vai ser a extração convencional, né? Quando comparadas com as extrações, microextração em fase sólida ou microextração em fase líquida. Então, esses vídeos aí, eles vão ser bem interessantes, né? Para vocês darem uma olhada neles. Então, continuando em relação aos nossos métodos de separação, cada um desses métodos, eles têm uma base, né? A partir do qual eles foram desenvolvidos. Por exemplo, precipitação e filtração. Vocês ouviram falar nisso em Química Básica, quem está fazendo laboratório esse semestre também está tendo essa oportunidade. Se baseia em quê? Primeiro, pegar, de alguma forma, realizar a precipitação de um composto que não é de interesse seu e depois filtrar para que eu consiga reter no papel de filtro, eliminar, por exemplo, as substâncias que não são de interesse meu antes de eu começar a fazer a minha análise. Qual que é a base desse método? É a diferença de solubilidade nos compostos formados. Por quê? Antes dele ser precipitado, ele é completamente solúvel em água. Depois que ele é precipitado, ele vai formar um corpo de fundo que vai ficar retido no papel de filtro. Wagner, dá um exemplo disso. Se você tiver, por exemplo, alto teor de fosfato em uma amostra, e você quer eliminar esse fosfato, você pode fazer isso pela adição, por exemplo, de cálcio ou de um outro sal, que forme uma substância insolúvel com fosfato, levando ele para o fundo, fazendo essa precipitação. Destilação, vocês já ouviram falar bastante disso, tá? No ensino médio. É um processo que a diferença
que ocorre a partir da diferença de volatilidade dos compostos. Você tem uma mistura, por exemplo, água e sal, começa a aquecer num recipiente, e esse recipiente está dentro de um sistema fechado, assim, parcialmente aberto, né? Porque ele permite, faz com que o vapor, né, ou a pressão seja aliviada ali no interior, né? Mas na realidade ele tem o aquecimento, uma fonte de aquecimento, a água é aquecida, ela é volatilizada, vai ser condensada em uma parte específica da parede chamada condensador, e é recolhida pura do outro lado, enquanto o sal permanece no recipiente que está recebendo o aquecimento. Isso também pode ser utilizado para fazer separação de líquidos, até no processo de separação, por exemplo, de água e álcool, água e um outro solvente orgânico, por exemplo. A extração que eu comentei com vocês, ela é baseada na diferença de solubilidade de dois líquidos immiscíveis. Então, a condição inicial é que os dois líquidos sejam immiscíveis, ou seja, você vai ter a formação dentro de um funil de separação de duas fases. E aí você vai ter o composto em uma das fases e você tem o interesse de tirar esse composto dessa fase e passar para a outra. Aí a pergunta é, Wagner, por que isso? Então, uma realidade que acontece no laboratório, daí o motivo pelo qual eu pedi a vocês para assistir esses vídeos, é que às vezes a gente tem uma substância solúvel em água. E para concentrar, ou seja, para reduzir a concentração, desculpa, o volume de água e aumentar a concentração da substância é muito difícil, porque a água tem um ponto de ebulição em torno de 100 graus. Ao passo que, se eu passo o meu composto de interesse para uma fase orgânica, eu consigo concentrar essa amostra com mais facilidade dentro do laboratório, e aí realizar minha técnica para quantificar essa amostra com uma eficiência maior. Então, eu preciso de fazer esse tipo de extração para fazer a quantificação de algumas substâncias que estão muito diluídas, por exemplo, em água. Troca iônica, baseado na diferença de interação de reagentes com uma resina de troca. Essa resina pode ser carregada positivamente ou negativamente. Então, se eu quero, por exemplo, separar ou reter alguns íons que possam influenciar na minha análise, eu posso passar essa substância, né, ou esse líquido, através de uma coluna de troca iônica. Isso aqui é muito utilizado, principalmente para o processo de desmineralização de água, onde eu preciso de ter uma água pura, por exemplo, em laboratório, para fazer análise livre de interferentes, né? Uma outra técnica é a cromatografia. Aqui eu chamo a atenção porque nós vamos ter duas práticas sobre cromatografia em camada delgada e coluna, que são práticas laboratoriais feitas em bancadas, tá? E vamos ter duas unidades aqui falando sobre cromatografia gasosa e cromatografia líquida, envolvendo equipamentos. Então, é bem interessante vocês assistirem, se interagir a respeito disso, que vocês vão ouvir falar muito a respeito de cromatografia durante a graduação e a pós-graduação de vocês aí. Então, ela é baseada na diferença de velocidade na movimentação de solutos. Você vai ter sempre uma fase móvel, uma fase estacionária, e com base na interação dos seus compostos com a fase estacionária e fase móvel, ou seja, a distribuição dele nessas duas fases, alguns compostos vão migrar com velocidade maior do que outros. E aí a consequência é o quê? Que ocorra a separação desses compostos. A gente vai ver o caso aí, agora, de cada um desses processos, né? Sendo um dos primeiros a separação por extração, tá? Então, a ideia é o quê? A ideia é que eu tenha um funil de separação, como vocês vão ver na prática de hoje, tá? Esse funil de separação, ele vai ter duas fases. Uma fase móvel, duas fases immiscíveis, vão ser dois líquidos. O líquido mais denso, ele vai ficar normalmente no fundo e o menos denso na parte superior. E aqui, em relação a solventes immiscíveis, eu tenho uma relação aqui já de quais são os possíveis, tá?
de serem misturados para realizar esse processo de extração. Normalmente, vai envolver uma fase aquosa, tá? Que é aquela que contém a água como solvente, e uma fase orgânica. Entre a fase orgânica, eu posso ter solvente menos denso que a água ou mais densos que a água. Então, se eu utilizar éter, tolueno ou hexano, eles são menos densos que a água, e eles vão ficar na parte superior. E os mais densos, tá? Entre o cloroforme, o diclorometano e o tetracloreto de carbono, eles ficam na fase inferior. Bem, o que envolve essa técnica? Ela é utilizada normalmente para purificação da amostra, igual eu comentei com vocês. A gente faz a extração, a substância que está, de repente, na fase aquosa, ela vai distribuir, vai ser extraída, vai ser levada para uma outra fase, e depois eu vou recolher, abrindo essa torneirinha aqui, essa fase num outro recipiente. Existe uma distribuição, tá? Uma lei para distribuição desse composto entre as duas fases. Então, existe um equilíbrio, que aqui está representado para um analito chamado de A, entre a fase aquosa e a fase orgânica. E a constante desse equilíbrio, como vocês estudaram em Química Básica, ela é obtida dividindo a concentração do produto, que aqui está do lado direito, a fase orgânica, tá? Pela fase aquosa. Essa técnica ela é muito utilizada principalmente no desenvolvimento de medicamentos pela indústria farmacêutica para ter uma ideia da polaridade dessa molécula nova que está sendo desenvolvida e que está sendo estudada. Por quê? Espera-se que, se uma molécula ela tem que ter ação no interior da célula, ela tem que atravessar a bicamada lipídica. Então, uma molécula que é extremamente polar, ela não tem solubilidade em gorduras, e ela vai ter dificuldade para penetrar no interior da célula. Ao passo que, se ela tem uma polaridade intermediária, ela vai conseguir atravessar com uma facilidade maior. Então, quando eu determino esse K, fazendo um teste de laboratório, eu tenho uma ideia. Por exemplo, se o K é igual a 1, significa que a concentração da substância na fase orgânica e na fase aquosa, elas são iguais. Se o K é muito maior que 1, significa o quê? Que a concentração da substância na fase orgânica é muito maior do que na fase aquosa. Significa que ela é pouco polar, porque a água é uma substância polar. Então, dessa forma, eu posso inferir que essa substância que eu estou estudando, esse analito, ela tem uma solubilidade maior em gorduras, ou vai ter, né, uma solubilidade maior em gorduras. Existe ainda uma forma, tá, de eu quantificar a extração, ou seja, o quanto que sobra da substância na fase inicial, que seria a fase aquosa. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho toda a minha substância dissolvida em água, que eu estou aqui com uma fase azul claro, tá? E aí eu misturo um solvente orgânico. Depois que eu faço isso, eu tampo esse funil, coloco em minhas mãos, tá? E começo a fazer inversões suaves. Sempre lembrando de abrir a torneirinha aqui, ó, para que ele elimine a pressão interna, ou vapor, ou gás que é formado, para que não ocorra nenhum acidente no laboratório. Depois que eu faço isso, eu pego, faço a primeira extração, abro a torneira e recolho a primeira fração. Aí eu repito esse procedimento colocando o mesmo volume aqui em cima de um solvente orgânico. Repito o processo todo, recolho a segunda extração. O que vai acontecer com o passar do tempo? O meu analito A, que estava nessa fasezinha azul claro aqui, ó, ele vai sendo lavado, vai sendo carreado para o azul escuro, porque eu estou constantemente adicionando novos volumes de solvente orgânico aqui, para que eu consiga fazer a extração dele. E aí a forma de eu quantificar essa extração é utilizando essa equação, onde o A índice 0 é a quantidade total do meu analito A, que estava presente aonde? Na fase aquosa. O A índice I é o que restou do analito
depois de um número X de extrações. Restou aonde? Restou na fase aquosa. O V é o volume da fase aquosa e o V-org, o volume da fase orgânica que eu estou utilizando, vezes o K. Quem é esse K? Esse K é a constante de extração, de distribuição desse analito, entre os dois solventes que eu estou utilizando. E o I é o número de etapas, tá? Então, eu tenho essa representação aqui, ó. Bem, então, se eu pego, por exemplo, para fazer a extração, para que nós possamos entender isso melhor. Eu tenho uma constante distribuição do iodo. Que iodo? I2, tá? Iodo molecular. Em um solvente orgânico e água. Falou que é 85. Então, ele está dizendo que esse K aqui, para o iodo, é 85. Se ele é 85, ele é muito maior que 1. Significa que a quantidade do iodo, como esperado, é que ele tem uma distribuição, uma solubilidade maior na fase aquosa. Por que isso? Porque o iodo é uma molécula apolar. Os dois átomos têm a mesma eletronegatividade. Então, ele quer saber qual é a concentração de iodo que permanece na fase aquosa, ou seja, o iodo estava inicialmente na fase aquosa, após a extração de 50 ml. Quem é esse 50 ml? 50 ml é o volume da solução aquosa, tá? É o V aqui. Tem exercício disso na lista de vocês. De 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro de iodo. Quem que é esse 1 vezes 10 a menos 3? É a concentração inicial, original do soluto na fase aquosa. Com as seguintes quantidades de solvente orgânico. Ou seja, ele quer extrair uma única vez com 50 ml, que é a letra A. Então, quem que é o 50 ml? 50 ml é o volume da fase orgânica utilizado. E uma única vez é o I, é esse valor que vai acompanhar o expoente, é o número de porções do solvente orgânico utilizado. Na letra B, professor, usa 2 de 25. 2 vezes 25 dá quanto? 50 ml também. Então, o volume da fase orgânica na letra B vai ser 25 e o I vai ser 2. E a letra C? O I vai ser 5 e o volume da fase orgânica vai ser 10. Certo? Então, realizando essas contas, tem uma representação aí para vocês, a gente consegue ver o quê? Que se eu fizer a extração igual na letra A, com uma única etapa, a quantidade de iodo que vai restar vai ser 1,16 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ao passo que se eu fizer 5 extrações com 10, que também dá 50 ml, igual foi feito aqui, ó, a quantidade de iodo que resta na fase aquosa, depois de eu terminar a extração, é da ordem de 10 a menos 10. Se a gente observar aqui, qual é o maior valor? É o 10 a menos 5 ou é o 10 a menos 10? O 10 a menos 5 é maior do que 10 a menos 10. Ou seja, se eu comparar a letra A e a letra C, eu estou informando para vocês que, se eu fizer uma única extração com 50 ml, vai restar uma quantidade maior de substância A, de analito A, na fase aquosa. Qual é a consequência disso? Se ele sobrou na fase aquosa, ele não foi extraído. Se ele não foi extraído, o meu processo não foi tão eficiente de extração quanto foi na letra C, onde eu utilizo 5 volumes de 10, que também dá 50. Olha o quanto de substância A que sobra na fase aquosa após essa extração. Sobra apenas 5,3 vezes 10 a menos 10. Significa que sobrou pouco. Se sobrou pouco o A, significa que ele foi muito extraído e foi para a fase aquosa, para a orgânica, desculpa, quando comparado com a letra A. E isso ou pode ser representado em gráfico.
que as extrações múltiplas com pequenos volumes é muito mais eficiente do que uma única extração em uma única etapa. Olha aqui, ó, a fração, eu tenho um gráfico aqui de como que a fração restante, ou seja, a fração que sobra do meu analito, varia em função do número, da quantidade de extrações. Quanto mais extrações eu faço, menos sobra do meu composto A na minha fração aquosa. Lembrando que, depois de um certo tempo, quando eu já começo a ter aqui 6 extrações, praticamente a variação já é bem menor. Ou seja, eu começo a ter muito trabalho para repetir esse processo e eu não tenho uma eficiência tão grande. Bem, aí vem a questão, qual é a desvantagem da utilização dessa técnica em laboratório? Primeiro, a necessidade de utilizar grandes volumes de solventes, principalmente no momento em que a gente vive, né, de atenção com o meio ambiente que nós devemos ter. Eu não posso simplesmente pegar um solvente orgânico e descartar ele na pia, ou então jogar ele no solo. Eu preciso de encaminhar isso, por exemplo, para uma empresa que vai dar conta de fazer a destinação adequada dele, que normalmente é incineração. Só que isso tem um custo para a universidade, por exemplo, e para as empresas. Então, na realidade, se a gente puder evitar essa técnica, e aí eu vou dar um exemplo para vocês aí, isso é interessante. Outra questão, o método precisa ser repetido várias vezes. Isso também é trabalhoso. Isso tem a exposição, ou envolve a exposição do laboratorista a volumes de solvente que vão, por exemplo, saturar a atmosfera do laboratório. Você vai ter a questão de ficar respirando aquilo, né? Isso também pode causar problemas. Então, qual que seria o mais indicado? Se você vai fazer uma única análise, seria fazer a extração em fase sólida. O que significa essa extração em fase sólida? Significa que você vai pegar um volume muito menor, tá? Por exemplo, do seu analito presente em água, e vai passar ele através de um cartucho, e esse cartucho ele vai ter uma característica, por exemplo, apolar ou pouco polar, de forma que, quando o seu líquido estiver passando por aqui, o analito vai ter uma tendência de se aprisionar por um certo período nesse extrator. E aqui embaixo vai passar água. Aí depois o que é feito? Logo em seguida, a gente vem aqui e goteja, tá? Um solvente orgânico, por exemplo. Quando o solvente orgânico estiver passando por aqui em uma segunda etapa, o analito vai ter atração por ele, vai ter interação com ele e vai ser recolhido num volume muito menor. E aí eu tenho a minha amostra pronta para injetar em um aparelho, por exemplo, para fazer análise. Então, ó, vantagens, a redução no uso de solvente, esses métodos são fáceis de serem automatizados, né? Automatizados. O que significaria automatizar isso? Seria pegar essa própria seringa que está aqui, esse próprio cartucho, tá? E inserir isso diretamente no cromatógrafo a gás, tá? Por um processo de dessorção térmica, por exemplo, dependendo da técnica que você utilizar, você já consegue liberar substâncias que estão retidas numa membrana, por exemplo, para o interior do cromatógrafo e fazer essa análise. E outra questão seria a reprodutibilidade das análises, né? Ou seja, é um método que tem menos influência, que está menos sujeito a erros, né? E a redução de custos. Aqui eu tenho um processo também de separação por destilação, igual eu comentei com vocês. Ele envolve esse aparato, tá? Na parte laboratorial, mas nós temos exemplos disso aí no dia a dia, que seria em um alambique, por exemplo, processo de destilação para a produção da cachaça, tá? Então, aqui eu tenho uma mistura, tá? E de 2 líquidos com ponto de ebulição diferente, ou então um líquido e um sólido. Quando eu aqueço, o líquido mais volátil vai evaporar, vai condensar aqui, vai ser recolhido do lado de cá, permanecendo o menos volátil do outro lado. Esse processo é utilizado em uma extensão maior para destilação do petróleo, tá?
onde eu tenho, por exemplo, o petróleo bruto, chega no interior de uma caldeira, onde ele é aquecido, e aqui eu tenho, ao longo dessa torre, uma variação de temperatura, porque a base da caldeira chega com petróleo numa temperatura de 600 graus. Esse sistema aqui, ó, medida que vai distanciando, né, dessa caldeira, eu vou tendo gradientes de temperatura ao longo da coluna, né, que me possibilita, por exemplo, o resfriamento de alguns compostos e a coleta deles como frações diferentes originando os derivados do petróleo. No processo de troca iônica, eu comentei com vocês, eu vou ter íons presos em um sólido poroso, tá? Insolúvel, que vai ficar no interior de uma coluna. E esses íons presos nesse sólido insolúvel são as chamadas resinas, tá? Essas resinas, elas podem ter carga negativa, tá? Ou carga positiva. E aí é uma outra confusão que as pessoas fazem. Por quê? Uma resina é trocadora de cátion. Cátion tem carga positiva. Mas não é porque ela troca cátion que ela vai ter carga positiva também. Para o cátion se aderir à resina, ou interagir com a resina, se ele tem carga positiva, ele tem que encontrar uma resina negativa, ou com carga negativa, com superfície negativa. Então, é o contrário, tá? Do que, às vezes, as pessoas pensam. Se ela é trocadora de cátion, a resina tem carga negativa. Se ela é trocadora de ânion, ela vai ter carga positiva. Aqui, da mesma forma, também existe um equilíbrio entre o metal livre, tá? Ou seja, em fase aquosa, que é o reagente aqui, e o metal interagindo com uma resina. Como que eu faço isso? Eu tenho uma constante também para medir a afinidade do metal, que é a concentração do produto, ou seja, o metal que está do lado esquerdo, representado por Hertz, para a resina, né, dividido pela concentração do metal que está do lado esquerdo, o metal aquoso. Então, você faz a mesma análise. Se isso aqui é igual a 1, significa que o seu metal ele tem uma tendência igual, né, a permanecer na resina em fase aquosa, ele é indiferente. Agora, se esse K aumenta muito... Como que eu sei quem é a resina? Então, essa aqui é uma representação do equilíbrio. Aqui eu não estou representando a resina, tá? A resina em si, como se ela estivesse dentro de uma coluna, no processo. Eu estou representando apenas o equilíbrio do metal, tá? E você pode visualizar, acho que eu entendi agora a sua pergunta, o que representa a resina é só esse grupo aqui, o SO3H. Como que você sabe disso? Esse SO3-H, que é o grupo sulfônico, ele é muito comum para ser utilizado como resina trocadora de cátion. Então, sempre que você vê essa carga aqui, ó, SO3-H, isso aqui é uma representação da resina. E o M, sempre o metal, que é, no caso, o analito de interesse aqui nesse caso, tá? Então, eu teria duas condições, tá? A primeira condição seria a resina e o metal livre em solução, porque eu tenho mais aqui nessa equação representando isso. Agora, se eu olhar para o lado direito aqui desse equilíbrio, observa que o metal ele já está próximo, ele tem carga positiva, ele está próximo ao grupo SO3-, que tem carga negativa. Então, aqui ele está interagindo com a resina. O processo sempre vai ser esse. Para esse caso aqui de resina, trocadora de cátions, ou esse outro caso aqui das resinas trocadoras de ânion. Observe o seguinte, a mesma coisa, o meu analito aqui agora, ele tem carga negativa. Aqui eu tenho a minha resina que tem carga positiva. Os dois estão interagindo? Não, eu tenho mais aqui no meio. Então, na minha representação do lado esquerdo aqui, eles não interagem. Mas se eu olhar para o lado direito, o A, que tem carga negativa, está interagindo com a minha resina. E o OH- ele está separado, ou seja, a hidroxila que estava, que ela foi deslocada para a ligação de quem? Ou para a interação de quem? Do ânion A. E aí, de novo, eu tenho o mesmo desenho, tá? Eu vou fazer minha constante como? Escrevendo a concentração do produto, tá? Quem é o produto? É o meu analito ligado à resina, está representado aqui,
dividido pela concentração do analito livre, né, em meio aquoso, que seria o reagente. Bem, igual eu comentei com vocês, né, aqui tem algumas utilizações, tá, do princípio da troca iônica, que são mais comuns. O amolecimento de água, eu vou deixar para vocês assistir o vídeo, tá? Que é muito comum, principalmente quando a pessoa vai fazer a lavagem de vidrarias em laboratório, ou lavagem de cabelo, ou de outras coisas, né? Quando você está tomando seu banho, o teor de cálcio e magnésio, eles formam uma água chamada de água dura. E isso acontece por quê? Porque os sais, né, os sabões, de uma maneira geral, eles têm uma carga, um grupo polar na extremidade deles e um grupo apolar que permite a interação com a gordura. Então, o polar permite a interação com a água. E nesse processo, o cálcio, ele se liga à parte negativa do sabão, a parte polar, formando moléculas que são pouco solúveis. Então, é como se o cálcio e o magnésio sequestrassem as moléculas de sabão, impedindo de que a ação saponificante dele fosse exercida. E aí a água não forma espuma, tá? Então, é muito interessante vocês verem um vídeo lá, que vocês vão entender isso bem melhor. E o método de separações cromatográficas? É muito interessante pelo seguinte, e aqui eu queria fazer um parênteses para vocês, para chamar a atenção de que a cromatografia ela é uma técnica de separação apenas. Eu não consigo, com o processo de cromatografia, fazer análise de nada, eu só consigo separar os compostos. Eu não consigo quantificar, eu não consigo identificar. Ah, mas o cromatógrafo a gás faz isso, o cromatógrafo líquido faz, porque ela é uma técnica chamada de hifenada. Ela é cromatografia junto com um aparelho, por exemplo, um espectrômetro. Então, eu consigo juntar as duas coisas. Primeiro, em um aparelho, separar, para depois eu fazer a quantificação, ou a identificação dos compostos. Tá certo? Então, isso é possível através de um aparelho automatizado, que envolve mais do que cromatografia. Mas a cromatografia em si é um processo de separação que permite fazer com que dois ou mais compostos, né, misturados, né, eles, com base na interação entre a fase estacionária e a fase móvel, eles consigam migrar com diferentes velocidades. Tá certo? E como que isso ocorre? Então, antes da gente começar, vamos entender aqui, ó, que sempre que eu falo em cromatografia, eu vou ter uma fase estacionária e uma fase móvel. A estacionária ela vai ser imobilizada no interior de uma coluna ou uma superfície sólida, superfície plana. O que é essa fase? Essa fase, por exemplo, é a sílica, que é colocada no interior da coluna, é um sólido. Ela pode ser um sólido, mas também pode ser líquido. Mas vamos trabalhar com sólido por enquanto. E a fase móvel? A fase móvel vai ser um líquido que vai se movimentar, arriando a mistura, né, através da fase estacionária. Aqui tem um exemplo claro disso. Aqui eu tenho uma coluna de vidro, tá? Para quem está vendo isso a primeira vez. Nessa coluna de vidro, eu consigo colocar, por exemplo, uma certa quantidade da minha mistura na parte superior da fase estacionária, que é um sólido branco que vai ficar aqui, certo? A partir desse momento, eu começo a colocar o que está em verde aqui, o meu solvente. O que vai acontecer? Eu vou abrir a torneirinha aqui embaixo, esse solvente, que é a minha fase móvel, que é chamado de eluente, tá? Ele vai começar a migrar por ação de quem? Da gravidade, ele vai começar a descer aqui, ó. E à medida que ele for descendo, ele vai ter contato com o sólido, com a minha mistura que eu coloquei na superfície da fase estacionária. E aí ele vai descendo, transportando quem? As substâncias que têm interação com a fase móvel com maior velocidade do que as que não têm. E qual é a consequência disso? A consequência é que vão sendo formadas frações. Vocês observarem aqui, ó, tem uma fração em laranja que ela está migrando na frente. Significa o quê?
significa que essa fração ela tem mais afinidade com a fase móvel e menos afinidade com a fase estacionária. Por isso que ela vai migrar mais rápido e vai ser recolhida mais rápido nesse processo de separação. Aqui vocês conseguem observar isso claramente. Ó. Uma tinta preta, por exemplo, na realidade ela é uma mistura de amarelo, vermelho e azul. E através da eluição, ou seja, adicionando eluentes ou fases móveis diferentes, tá? Eu consigo recolher essas 3 frações de pigmentos aqui. Uma outra possibilidade é realizar a cromatografia em papel. Como que eu faço isso? Eu pego a minha amostra, aqui tem algumas gotinhas aqui que vocês estão vendo, algumas manchas, e eu transfiro a minha amostra para a superfície de uma lâmina de vidro ou de plástico, contendo quem? Contendo a fase estacionária imobilizada ali. Depois eu pego essa plaquinha contendo a minha amostra e coloco dentro de uma cuba cromatográfica. Aqui ela tem contato em azul com a fase móvel, que é o eluente. Eu tampo essa coluna, essa cuba cromatográfica, para que possa saturar o interior dela com a fase móvel. E aí a fase móvel, nesse caso, ela não vem ou não age por gravidade, ela age por capilaridade. Começa a ter um movimento aqui ascendente, onde a minha fase móvel vai percorrendo, tá? A coluna, a placa cromatográfica, e vai promovendo a separação desses componentes aqui. E aí depois eu tenho aqui a minha separação indicando que eu tenho, por exemplo, pelo menos 2 componentes diferentes, tá, em cada amostra, um azul e um vermelho. Professor, dá uma moral aí na número 27. Número 27. Confirma só para mim se a pergunta é qual a relação entre polaridade do analito e tempo de retenção? Isso. Tá, então vamos entender o seguinte, foi bem relacionado com esse trabalho nosso aqui. Ó. Primeira questão é o que é tempo de retenção? O tempo de retenção é o tempo que um soluto ou que um analito permanece no interior de uma coluna. Tá? Então aqui eu tenho uma mistura A mais B, em que eu comecei a colocar a fase móvel. Ou seja, eles começaram a migrar na coluna, tá? E o A começou a migrar na frente, tanto que ele foi recolhido no tempo 3 aqui, ó, e apresentou um sinal no detector lá, por exemplo, onde essa banda aqui, ó, a área dela é proporcional, tá, à quantidade de composto presente na... Professor, você não está apresentando, não. Se você está mostrando alguma coisa aí... Desculpa aí. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, eu tenho uma representação, tá, de uma mistura de A com B, e eu estou, no caso, no processo de cromatografia, adicionando fase móvel, e o A foi separado inicialmente. O tempo que o A gasta para sair do topo da coluna e chegar no final, até o detector, onde ele é recolhido, isso aqui no caso de um equipamento, tá, um sistema automatizado, tá, é chamado de tempo de retenção, certo? E aí a pergunta que foi feita é: qual é a relação entre polaridade do analito e tempo de retenção? Se a fase estacionária, ou seja, a fase sólida que está dentro dessa coluna for polar, e o analito for polar igual ao B, o B vai demorar mais a sair. Por quê? Porque ele vai interagir com mais intensidade com a fase estacionária do que o A. Então, se o B é mais polar, significa que o tempo de retenção dele foi maior. Por quê? Porque ele gastou mais tempo para percorrer toda a coluna. Então, a resposta é: tempos de retenção tornam-se mais longos à medida que a polaridade do analito aumenta. A 17. Qual é a constituição química das resinas trocadoras de íons? Então, vamos voltar para elas, tá? Estão representadas aqui, ó. Constituição química, elas são resinas trocadoras de íons, são polímeros de alto peso molecular, tá? Que contêm um grande número de grupos funcionais por molécula. Então, aqui eu tenho, nas resinas trocadoras de cádmio, que é a pergunta 18 aí, né? Normalmente ácidos sulfônicos, tá? Que são esses grupos SO3H, e as trocadoras de ânions, né?
eu tenho grupos amínicos quaternários, por exemplo, em que o nitrogênio, né, ele está com a carga positiva, ou seja, ele está fazendo as suas 4 ligações aqui, com 8 elétrons, e não tem par de elétrons livres, né? E essa carga positiva aqui, no caso, que faz parte do nitrogênio, né, confere para ele, né, uma característica bem positiva para atrair o quê? Ânions que têm cargas negativas. Então, a resposta aí é o quê? Essa aí que eu comentei com vocês, né? São polímeros de alto peso molecular que contêm um grande número de grupos funcionais iônicos, tá? Por moléculas. Por quê? Se não contiver os íons nessas moléculas, eu não tenho como atrair os íons da minha amostra. Você pode repetir esse finalzinho aí para mim, por favor? Assim, há necessidade, tá, de que as resinas trocadoras de íons elas tenham uma grande quantidade de grupos funcionais iônicos. Quem são esses grupos funcionais iônicos? Nesse caso aqui é o ácido sulfônico, tá? A resina trocadora de cátion. E aqui é um sal de amônio quaternário, onde o nitrogênio tem uma carga positiva, localizada em cima dele, né? Para atrair quem? Íons da minha amostra que tem carga negativa.